Olá, tudo bem com você? Nós estamos seguindo firme e forte nessa meditação da Bíblia em ordem cronológica e agora no último livro, Apocalipse, hoje no capítulo 8. Você sabia que o nome Apocalipse, ele também significa retirada do véu para a revelação. Por isso que o livro do Apocalipse para nós, os cristãos, é um livro muito importante, porque ele revela o que está para acontecer em todo o mundo. E nós vamos dar continuidade agora, nós vamos dar início ao capítulo 8, nós lemos até aqui os 144 mil, o que aconteceu nos céus, a pausa, enfim. Mas agora nós vamos ver as consequências dos 7 selos, né? Mas agora as 7 trombetas. O último selo vai ser aberto, e nesse selo, então ele libera 7 trombetas, onde vai se soar o som e as taças da ira de Deus. É o que nós vamos estudar daqui para frente. Bom, se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de dar o seu joia, o seu gosto, partilhar o vídeo com mais pessoas. E como sempre, começamos pedindo a Deus a direção, porque a inspiração, a direção, a orientação, a luz vem dele. Ó Deus, eu sei e estou consciente de que não sou digno de nada, absolutamente nada. Mas peço que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe dos nossos pecados e fale conosco, Senhor. Aqui está a tua palavra e eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que essa palavra seja clara na nossa mente e no nosso coração. Que assim seja. Apocalipse capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Então vamos lá. Aliás, 6 ou 7. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bom, nós vamos depois, a partir do versículo 7, falar a respeito do primeiro anjo que toca a trombeta. Mas nós vamos agora nos concentrar do 1 ao 6, né? Esses primeiros versículos daqui, porque ele tem muita coisa a nos ensinar. Bom, primeiro, no versículo 1 ele diz: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. O comentário que o bispo faz aqui, ele diz: na abertura do 7º selo, ao contrário dos demais, não se ouve nenhuma voz e não se percebe nenhum movimento. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora, como se Deus estivesse aguardando as pessoas na terra reconsiderarem os seus caminhos e se voltarem para ele antes que os terríveis juízos lançados por meio do toque das 7 trombetas caíssem sobre elas. Por isso que Deus, ele é extremamente misericordioso. A misericórdia dele é grandiosa, mas para nós ela tem um prazo de validade. Ela se estende até o momento em que nós ainda estamos vivos. No momento que nós morremos, acaba-se a misericórdia de Deus e começa-se então a ira divina se não morremos salvos. Então é muito admirável e o quão grande é a paciência de Deus. Ele pode dar décadas de prazo a uma pessoa para que se arrependa. E é o que diz Pedro em 2 Pedro 3,9. Vamos conferir? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia.
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bom, ele falou sobre a cerca de meia hora de silêncio, né? Eu fico imaginando o que é aquele silêncio absoluto. Por exemplo, em Israel, há um período, até por causa do que aconteceu no passado, em Israel se tem 1 minuto de silêncio. Então, se alguém está a conduzir, sai do carro e ele fica em pé naquele 1 minuto, né? Aquele 1 minuto de silêncio em que todos param, tudo para. Aquele 1 minuto parece uma eternidade, porque parece que nunca mais vai acabar. Então, você pode imaginar essa cerca de meia hora de silêncio, né? O tempo que Deus está dando. Essa vaga informação tem, até onde posso compreendê-la, 2 motivos. O primeiro, na eternidade, no céu, não se conta com normas de tempo. Lá, o tempo passou e tudo é eterno, é presente. Lá está Ele, o que era, o que é e o que há de vir. Então, assim como Deus hoje, quando Ele olha para nós, Ele consegue ver toda a nossa extensão de vida, do princípio ao fim, porque para Ele está antemporal, né? Ele não está preso ao tempo que nós vivemos. O segundo motivo, por ter sido indicado um tempo terreno, também podemos calculá-lo de forma terrena, né? O tempo nosso, presente para nós. Quando Noé tinha construído a arca, exatamente de acordo com as instruções do Senhor, os animais tinham entrado e ele mesmo com a sua família estava dentro dela. O Senhor Deus disse assim, Gênesis 7:4, porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Olha, eu nunca tinha tentado para esse versículo de Gênesis dessa forma, nunca mesmo, né? E é a primeira vez que eu vejo isso, né, na Bíblia. Já li muitas vezes, estamos aqui lendo juntos, mas interessante é que depois que Noé havia já construído a arca e que já estava tudo preparado para vir o dilúvio, ainda demorou mais 7 dias para aquilo acontecer. Quer dizer, não foi rápido, né? A gente pensa, ele terminou, pregou o último prego, era assim na minha cabeça, estou falando de mim. Então Deus já foi, trouxe os animais, encheu a arca, já ficou tudo repleto, fechou a arca, acabou, veio o dilúvio. Né? Tudo muito rápido, não. Deus ainda deu mais um tempo, 7 dias, né? O número da perfeição, o número de Deus. E aí nós vemos o quão misericordioso Ele é. E aí aquelas pessoas ainda tiveram mais 7 dias para repensarem, ao ver a arca pronta, porque talvez muitos duvidassem que a arca pudesse ficar pronta, né? Mas ficou, depois de 100 anos de construída. E muitos poderiam pensar, bom, agora está pronta, maluco, nem sequer está chovendo. Mas Deus ainda deu mais um prazo de 7 dias. Quando foi aberto o primeiro selo, que nós vimos lá no capítulo 4, vou fazer um breve resumo aqui. Uma poderosa voz disse, venha. É possível traduzir também como adiante. O mesmo ocorre no 2º, 3º e 4º selos, lá no capítulo 6. No 5º selo, ouviu-se o grande clamor das almas dos mártires, 6, 9 ao 10. A abertura do 6º selo causou um enorme abalo no céu e na terra, e terror e espanto tomaram conta dos homens. Na abertura do 7º selo, porém, não se ouve nenhuma voz. Quer dizer, um silêncio completo. E, no entanto, justamente esse silêncio já causou muitos alvoroços aqui na Terra, principalmente na interpretação do Apocalipse. Porque agora nós estamos vivendo num período em que, como se fosse os 7 dias que Deus deu ali naquele período de Noé, para que as pessoas possam entrar na arca, porque no dia em que o Senhor Jesus voltar e arrebatar a igreja e retirar o Espírito Santo, isso vai se tornar um caos. Como 144 mil é indicado, o objetivo da interpretação do juízo é a selagem. Aqui não. Porém, nesse silêncio de aproximadamente meia hora, Deus fala mais perspectivamente. Os 7 anjos que se acham diante de Deus como seus servos diretos têm poder inimaginável. Isso já se concluiu no Antigo Testamento, visto que sempre aconteceram coisas grandiosas quando anjos agiram
por ordem de Deus, como por exemplo em 2 Reis 19:35, vale a pena nós conferirmos. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Que maravilha, né? Quer dizer, Deus efetuou um grande livramento a Israel face aos seus inimigos, sendo que Israel não tinha condições mínimas de lutar contra eles. Estar diante de Deus, que é o que nós temos que estar, é a nossa força. E quantas coisas o Senhor já poderia ter confiado a nós e feito através de mim, de você, se tivéssemos permanecido continuamente na presença dele. Isso, porém, exige completa aceitação da luz, que a tudo penetra, e aí as trevas não podem resistir, não pode restar mais nenhum pecado. Por isso, conforme Números 10:9 e 31:6, a trombeta era tocada em caso de perigo de guerra, e com as 7 trombetas dos anjos toca-se para a guerra contra a besta, até que aparece o Cordeiro e acaba com ela, até que a vitória de Jesus esteja estabelecida em todo o mundo. E aqui, portanto, temos o cumprimento do juízo final, que já foi representado em diferentes trombetas. Então, esse é esse versículo que nós estamos lendo. Agora vamos voltar lá para Apocalipse. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Comentário diz assim: as orações de todos os santos são as orações dos convertidos de todas as épocas. Um fato importante é que apenas o sumo sacerdote tinha autoridade para manusear o incensário e oferecer nele o incenso sagrado. Por isso, cremos que este outro anjo com incensário de ouro não é outro senão o Senhor Jesus, que, como sumo sacerdote no céu, intercede pelos nossos pecados diante de Deus. E Hebreus 2:17 diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Por isso que o Senhor Jesus, ele em tudo foi tentado como qualquer ser humano, porém ele não pecou. Então ele permaneceu fiel até o fim. Agora ele, ressurreto, vai estar diante do Pai, intercedendo por nós em sacrifícios para Deus, para a remissão dos nossos pecados, porque era a função do sacerdote, sumo sacerdote, apresentar todos os dias um sacrifício por ele e pelas pessoas. Então aqui está a representação de Jesus. Ele realiza uma tarefa extraordinária, elevada, a qual no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote tinha direito, até mesmo os anjos não tinham direito de realizar tal ato. Observe como esse outro anjo se apresenta em dignidade sumo sacerdotal e fica de pé junto do altar. Se na meia hora de silêncio nos céus vimos revelado o caráter dele, olhamos agora a obra do seu Espírito através de todos os santos, ou seja, as orações. Porque normalmente a pessoa pensa, santos são aqueles que foram santificados. Não, santo é aquele que serve a Deus. Por isso que no Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Quer dizer, quando nós obedecemos, também estamos a santificá-lo. E ele diz, são todas as orações de todos os santos, de todos os tempos, com duplo efeito. Primeiro, o efeito sobre Deus, aroma suave sobre a sua presença, e o segundo efeito sobre esta terra, os juízos. A obra do Espírito Santo na terra não é apenas em transfigurar Jesus a nós, mas também para ele orar através de nós, porque o Espírito Santo em nós ora a Deus com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, como diz lá em Romanos 8, mas o Espírito Santo em nós, ele faz esse trabalho. Assim deve-se entender que a grande quantidade de incenso que lhe foi dada é maravilhoso poder do seu ministério mediador. Jesus Cristo junta muito incenso que recebeu do seu Pai, com as orações dos santos e o fogo do altar. E observe as palavras dado
e oferecer. Foi-lhe dado e ele oferece. Esse é o seu princípio. E esse é o princípio bíblico. Você pode observar isso em toda a palavra de Deus. Primeiro, nos é dado, nós damos. Damos e recebemos. Dai e ser-vos-á dado. Então, da mesma forma, né? O poder mediador de Jesus Cristo, junto com as orações dos santos, tem um maravilhoso duplo significado da perspectiva dos inúmeros que oram. Pela oração em nome de Jesus dirigida ao Pai, eles dão a Ele toda a confiança como único mediador entre Deus e Ele. Por isso não há outro e nem há outra, mas apenas Jesus. Porque foi Ele. E desde os apóstolos, a Maria, mãe de Jesus, a todos que seguiram Jesus e seguem até hoje, necessitam de Jesus para serem salvos e ser o nosso mediador. O objetivo de muito incenso está claramente descrito em Apocalipse e razão porque, acentuamos mais uma vez, foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Ele se une conosco, sim, ele garante toda a oração na fé que sobe ao Pai no precioso nome de Jesus. É o que o Senhor Jesus diz 2 vezes em João 14, 13 ao 14. Vamos ver? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Essa é a nossa responsabilidade para com as nossas orações e a palavra que nós empenhamos. Em Apocalipse 4, capítulo 8, versículo 4 diz: E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. O comentário: o fogo do altar é o fogo que consome e purifica. Significa, portanto, o juízo, e é justamente ele que é lançado sobre a terra. E é aqui que nós vemos que aqueles, os 24 anciãos que estão representados e coroados da igreja arrebatada, prostram-se diante do Cordeiro com as taças cheias de ouro e incenso. Bom, nós estamos vendo agora o desenrolar das coisas e as brasas do altar sendo pego. Então ele, o grande sumo sacerdote, leva as orações no incensário de ouro, penetra-as com um aroma suave no seu próprio favor, lançando-as, santificando-as com o fogo sagrado e oferece-as sobre o altar de ouro diante do trono do Eterno. Porque a mesma coisa se repetia no tempo do tabernáculo, quando se pegava as brasas do altar e se levava ao incensário. Lembra que, por exemplo, a fumaça do incenso, quando ele estava aceso, ela precisava subir em linha reta para os céus, significando que Deus estava recebendo aquelas orações e tinha aceito o sacrifício. Mas se a fumaça ela se espalhasse pelo ambiente, significa dizer que aquele sacrifício não havia sido aceito. Ele, então, é como se Jesus Cristo agisse como fiador, dizendo a Deus, seu Pai: ó Deus, agora é o momento de atender estas orações, que consiste de todas as orações de todos os comprados pelo meu sangue. Agora chegou o dia de atendimento à oração que o Senhor nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós suplicamos que Jesus venha, que Jesus volte para nos levar, as orações dessas, e prova os motivos das suas orações. A sua intenção é que o Senhor seja glorificado, que a vontade dele seja feita e que o seu reino seja estabelecido? Ou você está sempre ocupado consigo mesmo em suas orações? Você ora pela conversão dos seus familiares, para que a sua vida seja mais fácil, ou se interessa para que o nome do Senhor não continue sendo blasfemado pelo comportamento ímpio deles? É do seu interesse que o nome deles seja louvado, seu reino seja logo estabelecido e sua vontade seja feita na terra como no céu. Tais orações são ouvidas. Com esse objetivo foram dadas as trombetas
nas mãos dos 7 arcanjos, porque estes seres poderosos são convocados a derramarem suas pragas sobre a terra e quais são as consequências dos seus atos. Vamos ler aqui. No 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. E nós vamos nos preparar para ler no próximo capítulo. Os anjos se prepararam agora para tocar as trombetas que lhe foram entregues. Deus recebeu as orações de todos os santos de todos os tempos. Agora vamos ver o desenrolar de toda essa história. Por isso, mantenha a sua fé, mantenha-se firme. Caiu, levanta, sacode a poeira, segue em frente, né? O que nós não podemos fazer é desistir no meio do caminho, né? Se cairmos, nós temos que lembrar que nós ainda temos mais uma chance. Jesus está dando ela. Basta nós a aproveitarmos. Que Deus continue abençoando, iluminando a sua vida. Fique com Deus.